Hola, mis amigos. Vamos a empezar acá nuestro curso de portugués para hablantes de español. Claro, en nuestras clases yo voy a hablar mucho más en português do que em espanhol, vale? Então, vamos começar já falando aqui em português, pessoal. E a gente vai começando nosso curso. Nossas aulas vão ter um formato onde a gente vai explorar 3 características da língua. A gente vai tratar de expressões, depois do vocabulário e também de verbos. Então, vamos falar de expressões, do vocabulário com palavras em português e também dos verbos. Todas nuestras clases van a tener esas 3 cosas, ¿vale? Una para aprendermos las expresiones en portugués como los hablantes nativos hablan, claro. Otra cosa es para ampliar nuestro vocabulario. Vamos a aprender más y más palabras. Y por último, vamos también a aprender gramática, principalmente el uso del verbos. Bien, pessoal, como o português é muito próximo do espanhol, as pessoas que já falam espanhol vão ter uma facilidade maior de aprender a língua. E a ideia aqui é a gente conseguir passar para vocês um curso completo, para você dominar a língua aí portuguesa, a gente partindo que você já fala aí espanhol. Beleza? Então vamos lá. Essa é a nossa aula 1, né? Aula número 1, né? Primeira palavrinha aí em espanhol seria classe, aqui é simplesmente aula. Pessoal, uma coisa importante é o sotaque. Sotaque em espanhol seria el acento. Então, uma coisa que diferencia muito o português do espanhol é o sotaque, el acento. Então, se você pegar o sotaque, você vai ver que várias palavras são muito parecidas, muito próximas. As palavras são muito cercanas. Então, o que tem que fazer é treinar el acento, vale? Vamos lá. Então, a gente está começando com algumas expressões. As expressões aqui são oi, olá, e aí, tudo bem, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem, pessoal, o oi e o olá em espanhol seria o olá, né? Um cumprimento. E aqui a gente tem 2 formas de falar em português. O oi e o olá, né? Seria uma forma mais curta, como o hi em inglês, né? E aqui é uma forma mais longa, como um hello em inglês. Mas em português seria aqui oi ou olá. Você pode usar as 2 expressões. Bem, quando você encontra uma pessoa na rua, né, você poderia perguntar assim mais formalmente, né? Como vai você? Né? Ou como você está, né? Em espanhol seria como estás? Então, pessoal, essa seria uma forma bem formal, digamos assim. O mais comum é que as pessoas na rua, no Brasil, falem simplesmente e aí, tudo bem? Então a gente acaba juntando essas 2 expressões aqui, ou só a última, tudo bem com você, tudo bem contigo, e aí, tudo bem? É mais formal de fazer, e aí, como é que você tá? Né? Aí a resposta da outra pessoa vai falar, eu tô bem, percebeu? Então essas são aí expressões bastante comuns para a gente iniciar uma conversa, iniciar um diálogo. E aqui são os cumprimentos, né? Tanto de manhã, pela tarde e pela noite. Então, de manhã você fala bom dia, seria o nosso buenos dias. E à tarde você falaria boa tarde, né? Então, buenas tardes. E o outro, boa noite, que seria o buenas noches. Então, pessoal, é muito parecido. O que você tem que prestar atenção é ir corrigindo aí, né, tentando perder o seu sotaque para que as pessoas não percebam que você é estrangeiro. Então, você tem que buscar imitar o sotaque brasileiro, tá? Mas a gente vai ver que as palavras são muito, muito próximas e você vai aprender muito rápido o português. Bem, aqui, pessoal, ao invés de a gente fazer uma tradução, vou fazer aqui o uso das imagens para a gente aqui memorizar as palavras. Então, esse primeiro cara aqui, ó,
é o nosso leite. Então, aqui a primeira palavra, leite. Aqui a gente está diante do café. Café. Uma coisa interessante em português é que nós temos os acentos. Os acentos são esses símbolos que a gente coloca aqui nas vogais e elas vão marcar o que a gente chama de sílaba tônica, que é a sílaba mais forte da palavra. Então, por exemplo, aqui na palavra café, você sabe que essa segunda sílaba ela é mais forte, porque tem um acento, está marcado aqui. Então, você fala café. Você não fala café, você fala café. Como aqui na outra palavra, açúcar. Então, açúcar é o que a gente coloca no café. E aqui a gente tem o pão. Pão. Aqui a gente tem ovo. E aqui a gente tem suco de laranja. Em espanhol seria o nosso sumo, né? De naranja. Então, aqui a gente tem tanto a fruta, que é a laranja, como o suco aqui da fruta, que seria suco de laranja. Então, vamos ver aqui a pronúncia dessas palavras aqui em português. Leite, café, açúcar, pão, ovo, suco de laranja. Pessoal, também em português, a gente vai chamar a atenção aqui para uma coisa interessantíssima. A depender da região, né, a gente pode ter pronúncias diferentes, principalmente com essas vogais finais. Então, repare, em espanhol, o que acontece é que o som daquela letra tem aquele som ali e ponto final, né? Por exemplo, o L em espanhol tem som de L, né? Por exemplo, a palavra, se eu falar pastel, né, vai ter o som de L, inclusive é um falso cognato, é um falso amigo, porque pastel é outra coisa acá em Brasil. É algo para comer, pero no é lo mismo. La tradução para pastel em português é bolo, bolo. Mas a gente também tem a palavrinha pastel aqui. Mas repare que esse L do pastel em português eu transformo em som de U. Ao invés de falar pastel, eu falo pastel com som de U. Então, em português, a gente às vezes faz essas trocas aqui. Então, por exemplo, na palavra leite, em alguns lugares do país, eles vão falar esse som aqui, a letra E, com o som de E mesmo. Vão falar leite, leite, leite quente. Então, tá falando que o leite está quente, né? Leite quente. Mas é mais comum. O pessoal do sul geralmente vai falar esse leite quente. Mas, de forma geral, os outros estados, eles vão acabar trocando o E para o som de I. Então, vou falar leite, leite, leite quente, leite quente. Então, esse E, ele passa a ter mais o som de I no final. Por isso que eu falei para vocês leite, né? Leite, café, né? E a gente também vai ver algumas palavras que o O também vai ter som de U, mas a gente vai vendo isso aí ao longo do curso. Então, vamos ver aqui, né, algumas frases e agora vamos utilizar verbos. Um verbo útil aqui, já que a gente está dentro desse vocabulário aqui, que se encaixa muito bem, né, no nosso café da manhã, né, desayuno, café da manhã. O nosso café da manhã, eu posso usar aqui os verbos beber e comer. Veja que esses dois verbos, eles são muito parecidos com os verbos em espanhol. O que muda? Novamente, o sotaque, el acento. Então, o que muda, pessoal? Se for em espanhol, você vai falar beber. Esse R, não temos em português. Quer dizer, em algumas palavras, no início da palavra, a gente vibra um pouco o R. Mas no final não há essa vibração. Há no início. Por exemplo, se eu falar a palavra rato, eu posso até falar rato. Não é muito comum. O último presidente do Brasil, né, um dos presidentes, Temer, ele falava esse r no início das palavras. Mas nem isso é muito comum aqui no Brasil. A gente fala simplesmente o R. Então, ao invés de falar beber, você tem que falar beber. Beber. Ao invés de falar comer, você vai falar comer. Comer. Somente isso. As duas palavras são
bem parecidas e a conjugação também. Então, por exemplo, eu vou falar assim, ó, eu bebo leite, eu bebo café, eu como pão, eu como ovo. Tá? E há um outro verbo, né, que próximo de beber, que seria o verbo tomar. Então, da mesma forma que a gente fala em espanhol tomar, aqui seria simplesmente tomar. Eu tomo suco de laranja, eu bebo suco de laranja, eu tomo leite, né? Eu tomo café. Então, pessoal, vimos aqui 3 verbos: o verbo beber, o verbo tomar e o verbo comer, e vimos um vocabulário aqui próximo, né, de coisas aqui do café da manhã. Uma curiosidade aqui no Brasil que é muito comum acontecer é misturarmos o leite com o café, né? Café, e falamos que a gente quer um café com leite. É muito comum de tomar essa bebida aqui misturada durante o nosso desayuno, ou seja, durante o nosso café da manhã. Beleza? Então vimos expressões, vimos vocabulários e vimos verbos. Até a próxima aula. Grande abraço. Gran abraços, mis amigos. Hasta la próxima clase.